Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro. E olha só, os ministros do Supremo estão chateados, porque eles viram uma espécie de traição do Palácio do Planalto na aprovação da PEC 08 de 2021. Muito bem. Na última quarta-feira, claro, todo mundo sabe, o Senado Federal surpreendeu o país ao votar e aprovar em 2 turnos a PEC, uma proposta de emenda constitucional que não apenas restringe, mas também esmaga um pouquinho os poderes individuais dos ministros da Suprema Corte brasileira. Pois é, olha só, ninguém acreditava. Essa que é a verdade. Nós sabemos perfeitamente que havia aí um jogo no bastidor para segurar essa PEC, mas não deu. A verdade é que a Suprema Corte sentiu porque eles sempre tiveram a convicção de que o Senado, o Rodrigo Pacheco, sempre estivesse com eles, e que o Palácio do Planalto também sempre estivesse com eles. Afinal de contas, não foram poucos os favores do Supremo Tribunal para o atual presidente brasileiro, nós sabemos disso, O placar, para se ter uma ideia, foi de 52 votos a favor da PEC contra apenas 18. E esse número mostra muito bem que o Congresso Nacional, pelo menos o Senado, se juntou para barrar a Suprema Corte. E claro, não é porque eles sejam bonzinhos, mas é porque eles estão mirando 2024 já, desde agora, Mas a verdade é que todos esses 52 votos foram favoráveis para aprovar a PEC, tanto no primeiro turno como no segundo, com o mesmo placar. Esta bomba legislativa, no entanto, está longe de se tornar uma realidade, porque a PEC só terá efeito também quando for aprovada na Câmara dos Deputados. E o atual presidente da casa, o Arthur Lira, já acenou que pretende manter a proposta numa espécie de banho-maria, atrasando ao máximo a PEC, e nós vamos explicar daqui a pouquinho o porquê. Prevejo, meus amigos, que mesmo que essa PEC passe na Câmara dos Deputados também, o seu impacto na atuação do Supremo Tribunal Federal, em minha opinião, será mínimo, por um simples detalhe. Isso porque, desde dezembro de 2022, a própria Corte, o próprio Supremo Tribunal Federal, já aprovou um regimento interno que teoricamente restringe os poderes dos ministros. Só que na prática, até agora, é ignorado dentro do próprio Supremo. Ou seja, já há uma regulamentação para que acabe com esta situação esdrúxula de um único ministro resolver a situação do país todo, mas ninguém respeita. As decisões monocráticas que nós estamos combatendo agora, realmente, se a PEC for aprovada, deixará de existir. Porém, uma decisão de um ministro como Alexandre de Moraes, por exemplo, deverá ser levada ao plenário. E aí o que vai acontecer? Vai ser aprovada em plenário pelos parsas, Os parsas de toga. Afinal de contas, hoje é o dia da caça, amanhã é o dia do caçador. Se eu, Alexandre de Moraes, ponho uma pauta no plenário para aprovar e o plenário recusa, não fica bem, porque amanhã eu e os mais chegados vamos recusar as de vocês também. Por isso que essa decisão do Supremo pouco interfere. Ajuda, facilita, mas não é uma situação que vai resolver os problemas causados por decisões da Suprema Corte Brasileira. Essa é a minha opinião, Essas decisões provisórias individuais, agora, obviamente, serão obrigadas, se passarem também na Câmara, a serem enviadas imediatamente para o plenário da Corte, onde os 11 ministros terão que resolver. A mudança do regimento no Supremo também estipula
um prazo máximo de 90 dias para pedidos de vista de um ministro e interrompe um julgamento para analisar melhor o caso. A reviravolta mais chocante desta PEC, caso ela passe, novamente eu digo, é que ela proíbe totalmente decisões individuais de ministros que suspendam a eficácia de decisões ou atos da Presidência da República, além dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. A jogada magistral, digamos assim, da oposição no Congresso Nacional, ao aprovar essa PEC, é clara. É uma forma de enviar um recado veemente ao Supremo Tribunal Federal para que eles se contenham, que contenham suas atuações em pautas que desagradam a maioria conservadora no Congresso. Julgamentos sobre descriminalização do aborto, do porte de drogas, para o consumo e proteção de direitos indígenas, estão no alvo. É evidente que tudo isso acontece por influência de um movimento conservador dentro do Congresso Nacional, que forçou, inclusive, Rodrigo Pacheco a pautar essa PEC. Contrariar esses parlamentares agora pode custar caro nas próximas eleições municipais do ano que vem, onde a imagem de defender os interesses do povo brasileiro é crucial. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, defende essas propostas como uma maneira de aprimorar o funcionamento do judiciário. Mas, na verdade, a motivação parece ser o desejo de retaliar o Supremo Tribunal Federal, pois o Pacheco foi excluído de todas as chances de chegar a ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e também no Superior Tribunal de Justiça, que era a sua segunda opção. Ele agora vai acabar seu mandato de presidente do Congresso Nacional até o final de janeiro de 2025, quando começará um outro presidente. E ele vai se tornar um simples senador com mandato também até 2026. E aí, o que vai ser de Rodrigo Pacheco na política, não é? Porque reeleito lá em Minas Gerais, duvido que ele seja. Agora, com o comando de Luiz Roberto Barroso, o Supremo parece estar reagindo como tribunais acuados, observando atentamente no Congresso Nacional, prestando atenção nos movimentos dos políticos, antes de tomar decisão alguma. A batalha entre essas duas instituições promete continuar, com consequências potencialmente dramáticas para o equilíbrio do poder no país. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o Palácio do Planalto sabia das intenções de Jacques Wagner trabalhar para aprovar a PEC. Por isso se sentem traídos pelo Palácio do Planalto. O Luiz Roberto Barroso chegou a dizer hoje o seguinte: não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. Olha só. O interessante é que o próprio Palácio do Planalto trabalhou para que essa PEC fosse aprovada. E chegou inclusive a exonerar por um dia o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, para que ele reassumisse a cadeira no Senado e votasse a favor da PEC. Mas quem votou a favor e desagradou o PT foi o senador Jacques Wagner, que não queria a aprovação da PEC, né? E isto pegou alguns ministros de surpresa e provocou um racha na liderança do governo. Existe um racha aí na liderança do PT, inclusive, que quer a cabeça de Jacques Wagner. Mas Lula não deixará isso acontecer, né? Tem um ministro aí do Lula, inclusive, que qualificou Jacques Wagner como um grande algoz, né? Se tivesse sido combinado, tudo bem, mas não foi. Ninguém entendeu nada, disse um ministro do Lula, né? Que chegou a chamar Jacques Wagner de traidor. O senador
Rodolfo Rodrigues, né? Randolph Rodrigues, conhecido também como Serelepe Saltitante, trabalhou intensamente nos últimos dias para barrar essa proposta. Mas a posição de Jacques Wagner foi decisiva e arrastou com ele 5 votos favoráveis para a aprovação dessa PEC. Né? Ele trouxe com ele votos de senadores do PSD, entre eles o tal do Otto Alencar, né? Da Mara Gabrilli e Ângelo Coronel. Olha só, votaram a favor da PEC contra o STF. Verdade é que Rodrigo Pacheco e seu aliado Davi Alcolumbre fizeram esse movimento pró-conservador para obter apoio da oposição, né? Para que Davi Alcolumbre seja eleito o próximo presidente do Senado Federal no início de 2025. É uma jogada política. E eles também estão visando o quê? As eleições de 2024, onde, obviamente, eles colocam o dedo em diversos prefeitos, né? E precisam que esses prefeitos sejam eleitos para darem suporte políticos a eles no futuro, né? Então, por isso o empenho do Rodrigo Pacheco e do Davi Alcolumbre. Quanto ao Arthur Lira, ele acha pouco tudo que ele conquistou, ainda quer mais, a sede dele é fantástica, né? E ele vai usar então essa PEC lá na Câmara dos Deputados para trabalhar individualmente com vários parlamentares, para trabalhar com o Palácio do Planalto, querendo mais alguma coisa, para trabalhar com o Supremo Tribunal Federal, que há pouco tempo anulou casos contra ele, né? Então, a malandragem impera no Congresso Nacional, impera no Planalto, impera no Supremo. Nós estamos à mercê da sorte, essa que é a verdade. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os likes, se inscrevam, chamem seus amigos para conhecerem o Terra Brasilis News e vamos seguir adiante nessa luta conservadora, ok? Desejo a todos vocês um excelente fim de dia, muito bom descanso e até a próxima, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.